Fala devs, tranquilo? Nesse vídeo aqui a gente vai ver como funciona o useState do React. Ele é um hook, né? Então ele veio aí nas novas versões do React, que já faz aí questão de um ano por aí que já está rolando. Então a gente vai ver como funciona. O que é o useState, né? O useState é um hook, como eu acabei de falar, e ele veio para substituir a antiga forma como a gente utilizava o estado antigamente. Então, antes a gente utilizava o estado dentro de uma classe. Então, sempre que a gente precisava, sempre que a gente utilizava o estado, a gente precisava de uma classe. Então, se a gente for pegar alguns códigos um pouco mais antiguinhos aí de React, a gente vai ver que a gente teria aqui uma classe, a gente teria o nosso componente aqui, a gente iria estender ele, né, e tal, do components, mas independente. E aqui a gente teria um construtor. Dentro do construtor a gente teria as props e tal, mas aqui que está o segredo. Aqui a gente teria o nosso state. Então a gente faria dessa forma aqui um state quando a gente utilizasse classes e a gente teria que ir lá e dar um this.setState, coisas do gênero. Então para a gente poder utilizar o estado junto com uma função, né, junto com uma function, com componente de função, a gente precisou desse useState e ele chegou aí para ajudar muito no tudo que a gente precisava. Então, beleza. Vamos ver como ele funciona, né? Vamos lá. A gente já tem aqui o nosso projetinho rodando, beleza? Tem só uma div, eu só dei um padding aqui para dar um espaçamento e vamos começar a fazer um exemplo prático para a gente entender. Vamos fazer aqui um exemplo bem simples que vai ser com campos de texto. Então a gente vai ter um campo nome e um campo e-mail. Vamos começar a criar o nosso campo então. Então a gente vai ter aqui um input. Beleza. Esse nosso input ele vai ser do tipo texto, então não vou precisar ficar colocando o type dele. Ele vai ter um valor, que a gente já vai passar para ele. E a gente vai ter também, a gente tem o onChange. Então a gente também vai ter o evento aí, quando a gente altera algum valor aí dentro do nosso input. A gente vai utilizar ele duas vezes, um para o e-mail e outro para o nome. E vamos começar agora a utilizar o nosso estado. Geralmente a gente poderia chamar o nosso estado aqui utilizando um this e coisas do gênero, mas com o useState vai ser diferente. Primeira coisa, a gente vai importar o useState. Então, vem para cá, useState, beleza. Estamos aqui. Vamos agora começar a criar nossos estados. Aqui a gente vai criar um estado, basicamente, para cada campo nosso. Então a gente vai utilizar, eu tenho um campo nome, então eu vou criar um utilizando o useState, um campo e-mail, a mesma coisa. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente utiliza é um const. Aí a gente pode colocar o nome aqui o nome do nosso estado aqui de nome igual useState. Beleza? Aqui dentro dos parênteses a gente também pode colocar um valor inicial para os nossos estados. Então eu vou colocar aspas simples porque ele vai iniciar como um texto vazio. Beleza? Se eu colocasse um nome aqui ou qualquer outra coisa, ele já iniciaria o nosso estado com o valor que tivesse aqui. Beleza. Qual que é o segredo? Aqui, na realidade, esse nome, para mim poder editar, para mim poder pegar o valor do nome, eu teria que ir, porque na realidade ele é um array, né? Então, eu teria que ir na posição 0 para me pegar o nome, para me pegar o valor do meu estado, e se eu quisesse alterar ele, eu teria que chamar uma função que estaria na posição 2. Na posição 1, no caso, né, a posição 0 seria o valor, a segunda posição, que seria a posição 1, teria o nosso método aí para alterar o valor do nosso estado. Mas e aí, como é que a gente vai fazer, né, para facilitar isso? Porque isso é meio chatinho de ficar fazendo. A gente pode desestruturar ele aqui da seguinte forma. A gente vai lá, abre e fecha aqui, e a gente pode colocar aqui os nossos dois itens que a gente tem, que seria o nome e uma função. O nome vai ser o nosso valor mesmo, o valor do nosso estado, e a gente vai ter mais uma função. Então a gente vai pegar essa função aqui, a gente geralmente coloca ela por padrão como set na frente e o nome do nosso estado. Então set nome. Beleza. Então aqui a gente já tem a função para alterar o nosso estado nome e o valor do nosso estado nome. Vamos fazer a mesma coisa para o e-mail, né? Então const e-mail set e-mail useState. E a gente também vai iniciar ele com valor vazio. Pronto, agora a gente já tem esses valores e é só a gente jogar eles dentro do nosso input. Então eu tenho o nome aqui, posso jogar dentro do input, do primeiro input, jogar dentro do value. E como o onChange é uma função e quando ele alterar, eu quero que altere o nosso estado nome, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o evento dele, eu vou dar um setNome e nisso eu vou pegar o e.target.value, que seria o nosso texto que está sendo digitado no input. Vou fazer a mesma coisa agora para o e-mail. Então, e-mail e set e-mail. A gente pega lá o nosso evento,
ponto target ponto value. Beleza. Então, se eu salvar aqui, a gente já tem os nossos dois componentes aqui. Já mostra aqui para a gente os dois componentes. E se eu começar a escrever aqui também ele já altera os nossos estados. A gente pode fazer até uma coisa um pouco diferente. A gente pode criar uma função e a gente pode mostrar no console toda hora que ele é alterado. Então a gente pode colocar aqui onChange nome, só uma função de teste mesmo. E a gente vai colocar aqui console.log. E a gente vai colocar aqui nome, dois pontos, e o nosso nome que a gente está sendo alterado lá. Que a gente pode colocar aqui value, esse value vem daqui, value. Toda vez que eu altero aqui, eu também vou alterar o nosso nome, então, beleza? E eu vou passar só o value agora aqui. Vou fazer a mesma coisa para o nosso estado do e-mail, então, change e-mail, beleza? Aqui também, e aqui também, beleza. Alterei aqui nos dois. E agora eu só preciso passar aqui nossa função aqui. Beleza. Então eu quero ver no console, na hora que eu estiver alterando os valores do nome, do e-mail, eu quero ver no console como que isso está se comportando. Então vamos lá. Vamos aqui, F12. Já mostra aqui o console para a gente. Então esse primeiro campo aqui é o do nosso nome, né? Então se a gente começar a digitar aqui, a ideia é que apareça o nome, dois pontos, e o que a gente estiver escrevendo. Então eu vou colocar meu nome aqui, Gabriel. Você vai vendo que a cada vez que eu digito algo no campo de texto nome, ele altera, ele atualiza o meu estado nome, porém o meu estado e-mail ele fica intacto. Isso é bem bacana. Então beleza, eu alterei aqui e agora se eu vier aqui e colocar Gmail, por exemplo, eu já estou alterando o meu estado e-mail. Então tem essa diferença aí. Não tem muito segredo para utilizar o useState. Basicamente vai ser isso. Eu acho que esse é um exemplo bem prático e bem do dia a dia que vocês vão utilizar. Vocês também podem utilizar objetos dentro do useState e muitas vezes vocês vão precisar tomar cuidado porque quando vocês utilizam um objeto dentro do useState é interessante vocês desestruturarem ele. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que em vez disso a gente teria um const usuário. E a gente teria um setUser. O setUsuário. useState. Tem momentos que vão ter tantos campos aqui que é meio complicado você criar um useState para cada um. Muitas vezes ele pode ser dinâmico, vocês vão ter N momentos, N situações. E às vezes vocês vão querer colocar um objeto aqui. Por que não? Ninguém proíbe, né? Então a gente vai poder utilizar dessa forma aqui, só que isso pode ocasionar alguns erros. Qual um erro que geralmente ocorre e que é interessante vocês, é uma curiosidade aí para vocês saberem. Muitas vezes quando vocês vão alterar um objeto, imagine que vocês vão simplesmente passar aqui set usuário e aí vocês vão passar aqui só um objeto. Vamos supor que vocês chegam aqui e passam um objeto pronto. Um exemplo, isso aqui não faz muito sentido, mas vamos supor que a gente teria aqui um let teste e vocês vão simplesmente passar o teste aqui para ele. Em alguns casos pode ser que dê problema e ele não atualize o estado. Então geralmente quando vocês utilizam objetos no useState, é aconselhável vocês fazerem da seguinte forma, vocês desestruturarem o objeto de vocês. Então vocês vão utilizar dessa forma aqui. É mais segura e vocês vão estar com mais certeza de que realmente vai atualizar o objeto. É muito interessante, já passei por vários casos nesse tipo e é uma curiosidade aí bacana quando vocês tiverem com algum problema em que vocês enxergarem que não está atualizando o estado, pode ser isso. Isso pode ser uma das causas e se for uma das causas você já sabe. Não esqueçam de não passar simplesmente o objeto, passem ele desestruturando assim, porque aí você garante aí que ele vai atualizar, né? Sobre o useState é basicamente isso. Ele é bem simples, bem fácil de utilizar e ele veio aí para ajudar toda a comunidade do React. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí embaixo, comenta para saber o que vocês estão achando aí, para dar um feedback. Se gostaram muito, compartilhe com os amigos. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e tchau!